Desde a década de 1960, a humanidade lançou dezenas de missões a Marte para aprender mais sobre o novo vizinho galáctico. Compreender o planeta vermelho tem sido um objetivo de longa data da humanidade. Até hoje, 4 entidades conseguiram chegar ao local: a Agência Espacial Estadunidense, o Programa Espacial da extinta União Soviética, a Agência Espacial Europeia e a Organização de Pesquisa Espacial da Índia, enquanto outras, incluindo as agências espaciais na Rússia, Japão e China, tentaram sem sucesso. No dia 18 de fevereiro, a NASA pousou com segurança um novo robô em Marte, iniciando seu esforço mais ambicioso em décadas, para estudar diretamente se alguma vez existiu vida no agora estéril planeta vermelho. Mesmo já tendo completado outras missões lá, agora a situação é diferente. O explorador robótico de 2,7 bilhões de dólares, chamado Perseverance, carrega ferramentas científicas que terão recursos avançados para a busca de vida fora da Terra. O rover, do tamanho de um carro, pode usar suas câmeras sofisticadas e lasers que podem analisar a composição química das rochas marcianas. Além disso, há um radar de penetração no solo para identificar as assinaturas químicas de vida microbiana fossilizada que podem ter prosperado em Marte quando ainda era um planeta cheio de água corrente. E embora Marte seja um de nossos vizinhos mais próximos do Sistema Solar e um companheiro familiar em nossos céus noturnos, chegar lá é difícil. O alinhamento planetário favorável para missões só acontece aproximadamente a cada 2 anos e 2 meses. E mesmo assim, ainda é necessário um tremendo esforço tecnológico. A sonda Perseverance, para se ter uma ideia, estava viajando pelo espaço desde que fora lançado, na Flórida, no fim de julho de 2020. Foram mais de 470 milhões de quilômetros. A NASA pousou uma série de rovers em Marte desde os anos de 1990. Cada um revolucionou a compreensão humana sobre esse planeta. Os rovers Spirit e Opportunity, que pousaram em 2004, seguiram sinais inconfundíveis de água que fluía há vários bilhões de anos. Um outro rover, que chegou em 2012, descobriu rapidamente a sua localização, a cratera Gale, de 96 milhas de largura, que já foi um lago de água doce, um ambiente que era claramente habitável, embora não fosse equipado para responder se micróbios já habitavam o lago. O Perseverance, por outro lado, tem as ferramentas que podem pesquisar moléculas complexas, baseadas em carbono, que podem ser os restos de micróbios do passado. E é essa missão o tema do Direto ao Ponto desta sexta-feira, dia 5 de março. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. As primeiras tentativas de chegar a Marte aconteceram perto do alvorecer da exploração espacial. Considerando que o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, o Sputnik, foi lançado em 1957, é extraordinário que apenas 3 anos depois, o programa espacial da União Soviética tenha procurado estender seu alcance até Marte. Entre 1960 e 1962, os soviéticos fizeram nada menos do que 5 tentativas para alcançar o planeta vermelho. E todas falharam. Em 64, foi a primeira vez que os americanos tentaram, com Mariner 3, mas ela igualmente nem chegou perto. E poucos meses depois, a NASA ajustou seus problemas e lançou o Mariner 4, em 28 de novembro de 1964. 7 meses e meio depois, em 14 de julho de 1965, ela se tornou o primeiro objeto de fabricação humana a voar com sucesso por Marte. O equipamento, com uma câmera de TV em miniatura recém-desenvolvida, ele enviou de volta 21 imagens da superfície marciana, as primeiras de qualquer planeta visto de perto. E as próximas sondas da NASA a Marte foram lançadas à sombra do programa Apollo no início de 1969. Os Mariner 6 e 7, um par de sondas mais capazes, tiveram também sucesso. A Mariner 6 sobrevoou o planeta em 31 de julho de 1969. O Mariner 7 veio logo em seguida,
em 5 de agosto de 69, e essas duas espaçonaves sobrevoaram o Equador e as regiões polares meridionais, mas ainda viram apenas partes muito limitadas da superfície marciana, e desde então foram diversas missões. Em 71, a União Soviética finalmente obteve sucesso após várias tentativas de alcançar o planeta vermelho. Seu orbitador MERS-2, lançado em 19 de maio de 71, chegou em 2 de novembro. No entanto, a sonda caiu numa superfície e não estava mais operacional. O MERS-3, uma missão de sonda e orbitador, foi lançado em 28 de maio de 1971 e chegou ao planeta vermelho em 3 de dezembro. A sonda trabalhou por apenas alguns segundos na superfície antes de falhar, mas a sonda funcionou com sucesso. A Agência Espacial Europeia lançou sua sonda chamada Mars Express Beagle 2 em 2 de junho de 2003. A sonda foi perdida na chegada em 25 de dezembro de 2003, mas a sonda completou sua missão principal em novembro de 2005 e está atualmente em um prolongamento de missão. Já a Organização de Pesquisa Espacial Indiana, em 5 de novembro de 2003, lançou também sua sonda e foi inserida na órbita de Marte em 24 de setembro de 2014. Assim, se tornou o primeiro país a fazê-lo em sua primeira tentativa. E Marte tem sido cada vez mais foco de interesse de exploradores na Terra. Os Emirados Árabes Unidos e a China começaram a orbitar o planeta em janeiro, juntando-se a uma armada de espaçonaves europeias e americanas, que já o estudam do espaço. E os empreendedores privados também estão olhando para o mundo vizinho, como Elon Musk, imaginando que um dia talvez humanos possam viver lá. E para falar sobre os próximos passos do Perseverance e as tentativas de habitar Marte, nós conversamos hoje com Roberto Dias Acosta, do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo. Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade da conversa. Para mim é um gostinho especial colaborar com o Correio do Povo, porque eu sou gaúcho, eu aprendi a ler lendo o Correio do Povo no colo do meu avô. Então, é um prazer para mim participar de qualquer coisa ligada com o Correio do Povo. Nossa, que bacana. Nossa, uma honra para mim então também. Ô Roberto, então, obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar sobre a exploração, né, de Marte, de poder falar sobre agora a Perseverance, que está uma nova sonda que chegou lá e que traz várias expectativas, né? E eu quero que tu fale um pouco disso para a gente. E para começar, eu queria que tu explicasse o que esse rover difere de outros, porque agora a gente está num momento diferente. Pois é, esse rover é maior que os outros, tem mais equipamentos, tem mais recursos, e ele acho que a gente pode dizer que ele é uma espécie de consequência dos outros, porque os americanos têm um projeto de rovers em Marte já há mais de 2 décadas. O primeiro deles começou lá em 1997, 98, não lembro do número, 97 eu acho, uma sonda chamada Sojourner, que tinha mais ou menos o tamanho de um forno de micro-ondas, era muito pequenininha, umas rodinhas pequenininhas assim. Agora não. Bom, elas foram progredindo, teve primeiro a Sojourner, depois a Spirit e a Opportunity, que pousaram em Marte em 2004, depois a Curiosity, que pousou em 2012, e agora a Perseverance, que está lá, que pousou agora o mês passado. A Perseverance é outra escala, tem o tamanho de um carro, tem mais ou menos o peso de um carro, em torno de 1 tonelada, um pouco mais, tem vários equipamentos com distintas finalidades que vão, de fato, levar a pesquisa in situ, a pesquisa local de Marte, a um outro nível. Para citar alguns exemplos, ele tem uma broca que vai furar o subsolo. Não é metros, é algumas dezenas de centímetros, mas todo o estudo feito em Marte até agora foi exclusivamente de superfície. Nada do subsolo foi investigado. Então, é a primeira vez que isso vai ser feito. A sonda pousou num lugar muito particular, fundo de uma cratera que os especialistas chamam de paleolago, um antigo lago, um lago que está seco há literalmente bilhões de anos. Então, o que se espera lá? Quem sabe encontrar fósseis. Encontrar fósseis seria o máximo, né? Seria absolutamente incrível. E esse rover, então, está equipado com uma broca capaz de fazer sondagens de subsolo. Isso nunca foi feito antes. Outro equipamento interessante que o rover está levando
É um drone. Um drone que vai voar. Pela primeira vez, um dispositivo vai voar em Marte. O drone é muito particular, porque ele é pequeno em tamanho, tem mais ou menos o tamanho de uma caixinha de sapato, mas tem asas enormes, com, sei lá, em torno de 1 metro de diâmetro. Por quê? Porque a atmosfera de Marte é muito pouco densa, muito, muito pouco densa. Então, ora, aqui na Terra, o drone se vende, drone até em loja de brinquedo, né? Eles têm umas hélices pequenininhas, com 10, 15 centímetros de diâmetro. Em Marte, não, são umas hélices enormes, para ele conseguir se sustentar na atmosfera tão fina, tão pouco densa. Mas vai também trazer uma visão completamente diferente. Tem vários equipamentos complementares que a gente podia falar. Tem, por exemplo, um conversor de dióxido de carbono em oxigênio. Olha a ideia. A atmosfera da Terra é composta de nitrogênio e oxigênio, né? A atmosfera de Marte é diferente. Ela é composta quase que exclusivamente, 95%, de dióxido de carbono, CO2. Então, um dos equipamentos dessa sonda, ele vai quebrar a molécula do CO2, a molécula do dióxido de carbono é composta de um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Ela vai quebrar esse átomo, perdão, essa molécula e liberar oxigênio, O2, oxigênio respirável, e o carbono. Qual é a ideia? Produzir oxigênio in situ. É um processo mais ou menos análogo ao que as plantas fazem aqui na Terra na fotossíntese, né? Elas absorvem CO2 e liberam oxigênio. É mais ou menos parecido, só que feito por um equipamento. A ideia é então produzir oxigênio e, quem sabe, usar esse oxigênio em outras missões futuras para outras finalidades. Então, é um projeto muito, muito ambicioso, mas que não começou do zero. É um conhecimento construído aí ao longo de mais de 2 décadas. Tu falou de algumas coisas que esperam que encontrem lá, né? Que a sonda vai ajudar. E tem alguma evidência de alguma dessas coisas que vocês esperam encontrar? Tem alguma coisa que é muito expectativa e que pode surpreender? Como é que vocês acham que vai acontecer a partir daquela sonda? Geralmente, equipamentos como esses, as maiores descobertas são as inesperadas, são as que não se espera. Em termos de expectativa, o que seria fantástico, que ganharia manchetes em todos os jornais do mundo? Traços de vida. Se houver fósseis, por exemplo, em Marte, isso aí tem um potencial absolutamente revolucionário em diversas áreas da ciência e eu acho que até fora da ciência, porque isso aí teria reflexos em filosofia, religião, se tiver uma outra família, uma outra forma de vida que começou do nada. Então isso seria absolutamente fantástico. Mas tem muita coisa a ser descoberta ainda em Marte. O que se conhece de Marte é muito, muito pouco. Essa sonda, ela tem potencial de trazer grandes coisas, mas com certeza não vai ser a última. Você deve saber que tem várias outras sondas que também estão chegando em Marte agora. Não é coincidência que todas foram lançadas em julho do ano passado e estão chegando em Marte agora. É porque Marte e a Terra giram em torno do Sol com velocidades diferentes. Marte dá uma volta em torno do Sol a cada 2 anos. A Terra dá a cada 1, evidentemente. Então é só a cada 2 anos que os dois estão do mesmo lado do Sol e é possível fazer viagem entre eles. Senão eles ficam muito longe. Se cada um estiver de um lado do Sol, eles estão muito longe. Então, várias sondas saíram da Terra, várias IO-3 saíram da Terra em julho do ano passado, estão chegando em Marte agora. A Perseverance já está lá pousada. A sonda chinesa está em órbita de Marte e vai lançar uma pequena sonda de superfície, um pequeno rover de superfície, não sei bem quando, nas próximas semanas, aí, daqui a uns poucos meses, não sei. E tem uma sonda dos Emirados Árabes, que essa não vai pousar, é uma sonda orbital que deve estar entrando em órbita de Marte aí nas próximas semanas. Se já não entrou, não estou acompanhando bem essa sonda. Mas são trabalhos, não são concorrentes, são trabalhos complementares que vão aí no sentido de conhecer mais os planetas do Sistema Solar. Esse projeto, essa iniciativa, os americanos estão na frente, porque, obviamente, são projetos extremamente caros e os americanos já estão envolvidos nisso há muito tempo, mas você sabe que já tem sondas aí lá no Sistema Solar externo, além de Plutão, tem sondas que já investigaram, por exemplo, o Urano, Saturno, os planetas externos, Saturno e a sua lua Titã. Teve uma sonda que, inclusive, pousou em Titã,
que é a grande lua de Saturno, é a única lua do sistema solar que tem uma atmosfera densa. Então, todos esses projetos são complementares, no sentido de conhecer mais o sistema solar. Então, as perspectivas são muito grandes. Se fala no possível voo tripulado a Marte em meados da próxima década, daqui a mais ou menos 15 anos, lá para metade da década entre 2030 e 2040. Todo esse conhecimento que está sendo obtido agora vai ser, evidentemente, aplicado numa possível missão tripulada. E sobre o sistema de devolução de amostras, como as amostras marcianas serão entregues à Terra? Como é que isso funciona? É uma grande curiosidade. Os americanos preveem, mas ainda é uma previsão meio distante, hein? Uma missão de recuperação dessas amostras. Essas amostras vão ser armazenadas no próprio Perseverance, no próprio rover. É um dispositivo assim. Cada amostra de solo vai ser armazenada num dispositivo muito, muito parecido com uma caneta gordinha ou com um tubinho de ensaio pequenininho assim, com, sei lá, da ordem de 1 centímetro de diâmetro. Vários deles. Depois isso vai ser tampado, tudo automaticamente, né? Vai ser tampado e armazenado num dispositivo que lembra um pouco uma panela. É um negócio redondo, cheio de furinhos, onde cada um deles vai ser colocado num receptáculo de amostra. E a ideia é que essa panelinha, vamos dizer assim, seja desconectada de lá e seja conectada posteriormente numa outra missão automática que deve ir a Marte especificamente para isso, encontrar o Perseverance por lá, pegar esse conjunto de amostras e trazer de volta para a Terra. Mas essa é uma missão que está ainda bem no projeto inicial, não existe sequer orçamento aprovado, então é algo que está muito, muito nas fases iniciais. Isso deve acontecer daqui a aproximadamente 10 anos, talvez para 2031 ou entre 2031 e 2033. Se tudo der certo, ainda tem um monte de coisa para dar certo ainda, para que se bata o martelo quanto a mandar essa missão para Marte para recuperar essas amostras. A gente já tem aí uns 15 dias, né, de missão. Tem um tempo de duração dessa missão? Essas missões são sempre projetadas em etapas. Uhum. Por enquanto, a sonda está exatamente onde pousou, e eu entrei no site da NASA para tentar entender isso melhor, e eles dizem que o tempo de teste, o que a sonda está fazendo agora é como uma pessoa que acabou de acordar e está na cama se espreguiçando, mas ainda não se mexeu. É um reconhecimento. Está fazendo autoteste. Uhum. Todos os sistemas estão sendo testados, o software, o hardware, né, os equipamentos, tudo está sendo testado. Isso deve levar entre 2 semanas e 2 meses. Entre 2 semanas e 2 meses. Para depois começar a se mover, ela se move muito, muito devagarinho. Deve se mover uma taxa de mais ou menos, uma velocidade de mais ou menos 100 metros por dia. Muito, muito devagarinho. Porque, é claro, né, cada volta da roda tem que ser cuidada, tem que ser feita com cuidado. A sonda não pode correr o risco de trancar numa pedra maior ou de tombar, porque se tombar não tem como destombar, então tudo tem que ser feito com muita calma. Então, esses projetos são sempre feitos em etapas. Agora está na fase de teste. Concluída a fase de teste, vai começar a primeira fase que nominalmente são 3 ou 4 meses de colher os dados prioritários. Depois, os dados de prioridade 2 e deslocamentos maiores, e assim sucessivamente. A expectativa é que a missão dure muito tempo. A Curiosity, que pousou em 2012, por exemplo, tinha uma expectativa inicial de 6 meses, que depois foi sendo estendida, já está lá há mais de 8 anos. Ainda operacional, ainda mandando dados. Ela tem coletores solares, né, que transformam a luz solar em eletricidade, então tem potência para mandar o sinal para a Terra e continua funcionando. Então se espera que a Perseverance, caso não ocorra nenhum problema, funcione por vários anos. Ainda sobre a devolução de amostras, o que convenceria os cientistas de que algo está vivo nessa cratera onde a sonda está a partir dessas amostras? Vivo já é uma outra história. Ninguém até agora falou em vida. Eu estava falando até agora, sempre falei em fósseis. Por quê? Porque se sabe que
a superfície de Marte se degradou muito, muito, muito ao longo dos bilhões de anos. Marte, assim como a Terra, tem 4,6 bilhões de anos, que é a idade do Sistema Solar como um todo, a idade do Sol. Existem em Marte traços de erosão que mostram que já houve rios, correntes em Marte. Tem calhas de rios secos. Então, em Marte já houve água fluindo na superfície. Agora não tem mais. Então, estima-se que se houve vida, ela não exista mais, ela seja fóssil. Isso quer dizer que está totalmente descartada a possibilidade de haver alguma forma de vida em ambientes subterrâneos? Não, não está. Mas isso seria um passo adicional absolutamente revolucionário. É claro, eu acho que o que mais entusiasmaria é o financiamento da missão de recuperação das amostras. Eu nem vou falar em vida, seriam fósseis. Se houvesse evidências inequívocas da existência de fósseis, com certeza essa missão de recuperação receberia assim, um grande empurrão em termos de entusiasmo, em termos de financiamento, não tenho a menor dúvida. Isso seria o mais interessante. E, Roberto, qual a importância da Lua para a exploração de outros planetas? A Lua? Bom, a Lua é nossa porta de saída, né? A exploração da Lua é muito antiga, né? Ela começou com sondas lá nos anos 50 e depois evoluiu para a exploração tripulada lá no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, onde, você conhece bem a história, existia aí não só o ímpeto da busca pelo conhecimento, da exploração científica, mas tinha uma disputa geopolítica rolando no meio. Tinha a União Soviética, tinha os Estados Unidos competindo aí para ver quem chegava primeiro. Bom, os americanos chegaram, fizeram lá algumas missões tripuladas, mas as missões tripuladas se encerraram no começo dos anos 70. A missão Apollo 18, que seria a última da série, sequer foi lançada. Ela foi cancelada porque chegou-se à conclusão que não valia a pena os custos, né? As missões tripuladas são terrivelmente caras, evidentemente. Mas nunca se perdeu interesse na Lua. Sempre houve questões de estudos remotos da Lua. Os astronautas das Apolos, da Apollo 15 e da Apollo 17, deixaram na Lua, por exemplo, só para citar um exemplo de exploração científica da Lua, refletores. São equipamentos como espelhos. São espelhos, só que são espelhos muito, muito específicos, refinados, vamos dizer assim. Refletores que são usados para medir a distância da Lua com uma precisão dos milímetros. Isso aí permite obter informações sobre as relações do sistema Terra-Lua, marés, não só as marés oceânicas, mas também as marés terrestres. Os continentes se movem por ação da força de maré exercida pela Lua e pelo Sol, mas principalmente pela Lua. Tudo isso, então, é possível medir com os retrorefletores instalados lá pelas Apolos 15 e 17. Então, sempre houve interesse na Lua. Na década passada, houve a missão de reconhecimento fotográfico da Lua, que fotografou toda a Lua em alta resolução. Tem umas fotos muito legais que mostram, inclusive, os sítios de pouso das Apolos. Dá para ver nas fotos as pegadinhas dos astronautas caminhando. São muito bonitas as fotos. E tudo isso para dizer que o interesse pela Lua nunca se perdeu. E agora está se retomando, né? Se fala numa possível missão tripulada à Lua ainda nessa década, entre 2020 e 2030. Talvez lá para 2025, 2026. Eu não sei bem como é que estão os financiamentos. Mas a Lua tem o potencial de ser a nossa porta de saída para explorar o sistema solar. Por quê? A Lua não tem atmosfera. É muito mais fácil um veículo pousar e decolar da Lua do que da Terra. A gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Então, em termos de atração gravitacional, também é muito mais fácil decolar da Lua. Dá para imaginar um monte de possíveis aplicações aí na Lua. Por exemplo, exploração do espaço como um todo, não só da Lua, não só de Marte, até, sei lá, uma década atrás, era exclusividade de agências governamentais. E eram investimentos de fundo perdido, ou seja, o dinheiro ia para lá e desaparecia, não tinha um retorno, a não ser indireto na forma de conhecimento, seja ele básico ou aplicado. Agora não, agora já tem empresas privadas que começam a se interessar por isso. Ora, a empresa privada tem seus acionistas, tem que ter um retorno financeiro, toda aquela história. Por exemplo, a gente poderia imaginar uma fábrica automática operando na Lua. Imagine um processo industrial qualquer que requeira vácuo. Aqui na Terra, manter câmaras de alto vácuo
é um negócio extremamente caro, complicado, de manutenção complicada, é muito difícil de operar, é tudo complicado. Na Lua, se você quiser vácuo, abre a porta. Pronto, problema resolvido. Então, você poderia, quem sabe, pensar em fábricas automáticas com alguma finalidade industrial operando na Lua. Os levantamentos da Lua também já mapeiam seus recursos minerais. Não tem nenhum mineral que salte aos olhos, que seja do meu conhecimento. Eu não sou geólogo, não conheço muito dessa área, mas você pode imaginar algum tipo de mineração que seja mais útil fazer na Lua do que na Terra, algum tipo de mineral que seja mais fácil minerar lá. Pode-se imaginar uma quantidade grande de aplicações, mas eu acho que a tendência natural da Lua é ser a porta de saída da Terra para a exploração do sistema solar como um todo. Isso não vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos. Se você jogar a escala de tempo mais para frente, daqui a meio século, ou no final do século XXI, com certeza a Lua vai ter um papel muito, muito importante na exploração do sistema solar como um todo. Roberto, para a gente concluir agora, sem falar em prazos, mas é possível que a gente ocupe Marte, de repente, assim como a gente agora, como tu falou, né, da Lua, tendo uma base, é possível que isso ocorra? Olha, eu não vejo por que não seja possível. Do ponto de vista técnico, é possível, mas é terrivelmente caro. Então, essas decisões de investir essas quantidades de dinheiro, é tanto dinheiro envolvido que não é de empresas. A gente não está falando de empresas, está falando de governos, porque as quantidades de dinheiro envolvidas são imensamente grandes. Tem retorno? Claro que tem retorno. Só para dar o exemplo da exploração tripulada da Lua nos anos 60, 70. Uma quantidade enorme de tecnologias que estão aqui no nosso dia a dia. Esse celular aqui, por exemplo, o notebook pelo qual eu estou conversando contigo, essas coisas mais simples como comida desidratada, velcro, tudo isso surgiu lá daquele desenvolvimento tecnológico lá nos anos 60. Então, a gente pode imaginar potenciais de retornos financeiros muito grandes. Então, eu acho que sim. Se você me perguntar assentamentos permanentes, pessoas morando para o resto da vida, nascendo e morrendo de velho lá, não sei. Talvez não para o século XXI, talvez para o século XXII. Porque teria que ter um motor, um estímulo para levar as pessoas a começar esse tipo de colonização, que obviamente seria terrivelmente cara no começo e não teria retorno financeiro. Mas por que não? Eu acho que a gente não pode esquecer que é da natureza humana explorar, de modo geral, né? Num certo momento, os humanos que começaram a sua existência aí há dezenas de milhares de anos atrás, lá na África, né? Saíram caminhando e foram explorando todo e ocuparam todo o planeta. É da natureza humana ocupar todo o planeta, explorando. Talvez, se a gente projetar isso para frente, isso aí não é astronomia, talvez seja algum tipo de sociologia aplicada, não sei, não é minha praia, mas por que não? Eu acho que a gente pode muito bem imaginar, de novo, se a gente pensar mais para frente, muito além da escala de tempo das nossas vidas, século 22, século 23, por que não? Nada impede, não existe nada que impeça os humanos de ir mais para longe. Não só para Marte, tem lugares fascinantes como as luas de Júpiter, por exemplo. As luas de Júpiter poderiam ser fontes de interesse. As luas de Júpiter, em particular o satélite Europa, que é uma das 4 grandes luas de Júpiter descobertas pelo Galileu lá no século XVII. A Europa é um lugar fascinante, porque tem uma crosta de gelo que envolve todo o satélite. Ele é um pouquinho maior que a nossa Lua, que é a Lua da Terra. Uma crosta de gelo que envolve todo o satélite, que tem entre 10 e 20 quilômetros de espessura. Embaixo tem um oceano com 10 vezes a profundidade dos oceanos da Terra. Os oceanos da Terra têm na faixa dos 4 quilômetros de profundidade média. Os oceanos de Europa têm na faixa de 40 a 50. E lá no fundo tem o satélite, propriamente dito, as rochas. E o padrão de rachaduras lá em cima, na crosta de gelo, demonstra que tem vulcões submarinos. Ora, aqui na Terra, tem alguns tipos de vida que evoluíram em torno das chaminés dos vulcões submarinos. São formas de vida que não precisam da luz do Sol, não precisam de oxigênio livre. Evoluíram exclusivamente em torno das chaminés submarinas dos nossos oceanos. Ora,
Isso existe em Europa. Existem vulcões submarinos, existe um oceano onde tem água líquida, onde deve ter sais minerais diluídos na água, e tem um leito rochoso embaixo que também provê minerais. O que será que tem lá? Tudo isso são questões que ainda estão em aberto, que podem ser respondidas e que certamente serão respondidas num certo momento, no futuro, que a gente não vai contar em anos, mas contando em décadas ou em séculos, e isso vai acabar acontecendo, não tem a menor dúvida. Antes que você me pergunte, eu acho que existem ETs, sim, mas não pense em naves espaciais. Pense em bactérias e algas. Aqui na Terra existe vida há mais ou menos 4 bilhões de anos. Desses 4 bilhões, 3 bilhões só existiam bactérias e algas unicelulares. A vida complexa tem menos de 1 bilhão de anos. A vida inteligente tem 1 milhão, sei lá, pouco mais, 5 milhões, alguma coisa por aí. A vida civilizada tem 10 mil, sendo muito otimista. A civilização tecnológica tem um pouquinho menos de 2 séculos, um pouquinho mais de 1 século. Então, quando a gente pensa num ET e vem na cabeça aquela nave espacial pousando em cima do prédio da ONU em Nova York, para mim, isso é ficção científica. O primeiro ET a ser descoberto, muito provavelmente vai ser uma bactéria ou uma alga. Faz muito mais sentido. Muito obrigada, Roberto, pela entrevista esclarecedora e também traz outras dúvidas, né? Como tu mesmo falou, há muitas respostas ainda que vocês estão buscando. Tem uma quantidade muito maior de perguntas do que respostas, e normalmente uma resposta traz mais 3 ou 4 perguntas que a gente não sabia que podia fazer, não sabia que deveria fazer. Assim é que a ciência progride como um todo. Então, o empreendimento de conhecer o sistema solar, do ponto de vista técnico, científico, já tem bem mais de meio século. Ele começou com as primeiras imagens da Lua, que foram feitas ainda no século XIX. E, enfim, é um conhecimento que vem sendo acumulado aí ao longo de muito, muito tempo e vai seguir daqui para frente, sem a menor dúvida. Muito obrigada pela entrevista e pela conversa. É um prazer conversar contigo. Qualquer coisa, entre em contato comigo de novo. O Direto ao Ponto fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e edição de Alifa Alencar. Até mais!